Neste domingo de Páscoa, o mundo foi surpreendido com a notícia do falecimento do Papa Francisco. Um líder espiritual, amado por milhões, partiu aos 88 anos de idade, deixando não apenas um vazio no coração da Igreja Católica, mas também um legado de humanidade, simplicidade e consciência, valores que hoje, mais do que nunca, precisam ecoar em todas as áreas da nossa vida, inclusive na forma como lidamos com o dinheiro. Foi no auge da Semana Santa que o Papa Francisco fez sua última aparição pública, abençoando a multidão na Praça de São Pedro. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou como um raio. O pontífice havia sofrido um AVC fulminante, seguido de uma parada cardíaca. O mundo parou. Mas para além da comoção, surge uma pergunta poderosa. O que podemos aprender com a vida desse homem? E mais, como podemos aplicar esses ensinamentos em nossa jornada financeira? Sejam bem-vindos ao canal Voa Mais Alto. No vídeo de hoje, vamos fazer uma reflexão profunda. O que o Papa Francisco pode nos ensinar sobre dinheiro? Sobre propósito? Sobre viver com mais significado, sem ser escravo da aparência, do consumo ou da ganância? Pode parecer improvável, mas os valores que guiaram a vida do Papa têm tudo a ver com uma verdadeira liberdade financeira. Desde que foi eleito em 2013, o Papa Francisco deixou claro que não estava ali para ostentar poder, mas para servir. Recusou o Palácio Papal, preferindo morar na Casa Santa Marta. Abandonou o trono dourado. Usava um carro simples. Abriu mão do luxo. E com isso, ensinou ao mundo que grandeza não está no que se possui, mas no que se compartilha. E essa atitude nos faz questionar: será que a busca desenfreada por status, consumo e bens materiais nos está afastando do que realmente importa? No vídeo de hoje, dividiremos essa jornada em 5 blocos. Neste primeiro, vamos entender o impacto do Papa Francisco e por que sua morte nos faz refletir sobre nossas próprias escolhas. No segundo bloco, mergulharemos em sua filosofia de vida. Em seguida, extrairemos lições práticas de finanças. E, por fim, vamos transformar tudo isso em ações concretas para você aplicar em sua vida. Nascido Jorge Mário Bergoglio, em Buenos Aires, Francisco era um homem simples. Formado em química, trabalhou como porteiro de boate e faxineiro antes de entrar no seminário. Viveu como poucos as contradições do mundo moderno. Talvez por isso tenha se tornado tão acessível, tão verdadeiro, tão humano. E sua mensagem sempre foi clara: a economia mata quando é colocada acima da dignidade humana. Vivemos em um tempo onde parecer rico é mais valorizado do que ter uma vida estável, onde se gasta o que não se tem para impressionar quem não se importa. Mas e se olhássemos para o exemplo do Papa Francisco? E se entendêssemos que o segredo da abundância não está em acumular, mas em simplificar? Neste primeiro bloco, queremos plantar essa semente em você. A vida do Papa nos ensina que propósito é mais poderoso que posse, que humildade não é fraqueza, mas sabedoria, e que uma vida financeira equilibrada começa pela consciência de onde queremos chegar. Enquanto muitos se perdiam no brilho dos palácios do Vaticano, o Papa Francisco escolheu caminhar por outros corredores. Ao invés do luxuoso Palácio Apostólico, ele optou por viver na modesta Casa Santa Marta, uma residência de padres e funcionários. Esse simples gesto falou alto ao mundo. Status não define grandeza, propósito sim. Vivemos em uma era onde a pressão social nos empurra para padrões inalcançáveis. Carros importados, roupas de marca, viagens de luxo, vida de Instagram. Mas será que isso é o que realmente importa? O Papa Francisco nos responde com o próprio exemplo. É possível ser imensamente relevante sem carregar o peso da ostentação.
Como líder da maior organização religiosa do planeta, com mais de 1 bilhão de seguidores, ele poderia ter se cercado de privilégios, mas preferiu ser chamado apenas de Bispo de Roma. Usava sapatos simples e repetia sempre: a igreja deve ser pobre para os pobres. Essa visão, longe de ser apenas um ato de bondade, carrega uma lição profunda de mentalidade. Se você quer liderar, precisa servir. Se você quer prosperar, precisa primeiro contribuir. E aqui está a ponte com a mentalidade financeira. Muitas vezes, achamos que enriquecer é só sobre acumular. Mas riqueza de verdade tem mais a ver com liberdade, propósito e leveza. Francisco entendia isso melhor do que ninguém. Ele nos mostrou que viver com menos não é escassez, é escolha. Não deixem que a ganância e o consumismo roubem sua alma. Usem o dinheiro, mas não deixem que ele os use. Essas frases ditas por ele em várias ocasiões são lembretes poderosos de que o dinheiro deve ser ferramenta, nunca um fim em si mesmo. Enquanto o mundo corre atrás do último modelo de celular ou do próximo investimento milionário, o Papa caminhava na direção oposta. Simplicidade, equilíbrio, coerência e o mais impressionante: isso não o enfraquecia, o tornava mais forte, mais confiável, mais sábio. Existe uma filosofia antiga que diz: suficiência é riqueza. Quando você tem o que precisa e aprende a estar em paz com isso, você se torna verdadeiramente livre. E Francisco viveu exatamente assim. Tinha o mínimo e oferecia o máximo. O sucesso financeiro, na visão que propomos aqui no canal, não é sobre ostentar, é sobre poder escolher, é sobre não viver preso ao boleto, nem ao julgamento alheio, é sobre ter uma mentalidade onde você governa o dinheiro e não o contrário. Pense por um momento, suas metas financeiras hoje estão alinhadas com seu propósito de vida? Ou estão tentando suprir um vazio que nada material vai preencher? Porque se você está perseguindo uma casa, um carro ou um estilo de vida só para provar algo aos outros, talvez esteja indo na direção errada. O Papa Francisco nos lembra que uma vida bem vivida é aquela em que a gente tem paz ao deitar e orgulho ao olhar para trás. No próximo bloco, vamos pegar todos esses valores que acabamos de conversar e transformá-los em lições financeiras e práticas. Vamos falar sobre como a simplicidade pode te ajudar a economizar, investir melhor e conquistar a verdadeira independência. A morte do Papa Francisco nos convida a refletir, mas sua vida nos convida a mudar. Chegamos agora ao coração da nossa reflexão. O que a vida do Papa Francisco pode nos ensinar sobre dinheiro, finanças e liberdade? Será que os mesmos princípios que guiaram esse homem podem nos ajudar a construir uma vida mais leve, próspera e consciente? A resposta é sim. E neste bloco, vamos te mostrar como um dos maiores ensinamentos de Francisco é a simplicidade voluntária. Ele não foi forçado a viver com menos, ele escolheu. E essa escolha, quando aplicada às finanças, tem um poder enorme. Quantas vezes compramos coisas que não precisamos? Quantas vezes gastamos só para parecer algo que não somos? Pense nisso. Viver com menos não é viver com pouco. É viver com o que é suficiente. Isso gera menos dívidas, menos ansiedade, menos pressão. E, ao mesmo tempo, abre espaço para mais clareza, mais foco, mais liberdade. A simplicidade reduz custos fixos, reduz impulsos, reduz ruído. E tudo isso melhora sua saúde financeira. Francisco dizia: a economia deve estar a serviço do ser humano e não o contrário. Na prática, isso significa: o dinheiro deve servir ao seu propósito de vida. Ele não é o objetivo, é o meio. Se você está trabalhando só por dinheiro, você está preso.
Agora, se o dinheiro trabalha para você, para seus projetos, sua paz, sua liberdade, aí sim você está no controle. Muitas pessoas acham que enriquecer é só uma questão de ganhar mais. Mas a maioria das pessoas que ganha mais, gasta mais. E continua presa. A verdadeira liberdade financeira nasce do controle dos desejos. Saber dizer não, saber esperar, saber escolher. O Papa nos ensinava isso com o exemplo. Recusar o luxo quando todos esperam que você o aceite. É sinal de um espírito livre. Você já reparou como algumas das pessoas mais ricas do mundo vivem de forma simples? Isso não é coincidência. Existe poder no desapego. Quando você entende que não precisa de tudo, você para de correr atrás de qualquer coisa. E mais, você abre espaço para o que realmente importa. Francisco repetia: o dinheiro não deve nos afastar do próximo. Muitas vezes, quanto mais a gente ganha, mais se distancia das pessoas, seja por arrogância, seja por estilo de vida. Mas a verdadeira prosperidade aproxima, serve, constrói pontes. Quer um teste para saber se você está crescendo financeiramente da forma certa? Veja se seu crescimento está servindo alguém além de você. A vida do Papa foi marcada por renúncias em nome de algo maior. Ele deixou sua zona de conforto, sua pátria, suas preferências, para servir. No mundo financeiro, isso se traduz na mentalidade de longo prazo. Quem quer enriquecer de verdade precisa aprender a abrir mão do prazer imediato, economizar hoje para investir. Investir hoje para colher no futuro. E isso exige disciplina, fé e visão. Exatamente o que ele demonstrava todos os dias. Neste terceiro bloco, vimos que os ensinamentos do Papa Francisco não são apenas religiosos. Eles são profundamente práticos. Viver com simplicidade, com propósito, com generosidade, com foco no longo prazo. Tudo isso constrói uma vida financeira saudável. E no próximo bloco, vamos sair da teoria. Vamos trazer ações concretas, ferramentas e práticas que você pode aplicar ainda hoje para alinhar sua vida financeira com esse novo olhar. Porque lembrar é importante, mas aplicar transforma. Agora que já entendemos os valores que orientaram a vida do Papa Francisco e como eles se conectam com a liberdade financeira, é hora de colocar a mão na massa. Neste bloco, vamos te mostrar como aplicar tudo isso no seu dia a dia. Passo a passo. Sem fórmulas mágicas, mas com consciência e consistência. O Papa nos ensinava sobre o desapego. Então, o primeiro passo é: limpe seus excessos. Liste todos os seus gastos dos últimos 3 meses. Marque o que foi essencial e o que foi supérfluo. Elimine, sem dó, tudo que não te trouxe valor real. Assinaturas que você nem usa. Parcelas de coisas que você nem lembra porque comprou. Despesas que mantêm aparências, mas drenam sua paz. Essa limpeza é mais que financeira. Ela é emocional, te dá leveza. Muita gente começa tentando organizar as finanças pelo Excel. Mas não é por aí. Antes do quanto custa, pergunte-se: onde eu quero chegar? Que tipo de vida eu quero viver? Que legado quero deixar? Só depois, crie um plano financeiro que sirva a esse propósito, e não o contrário. Esse é um clássico, que quase ninguém aplica. O Papa vivia com menos do que poderia. E nós também podemos. Você ganha 5 mil. Viva com 3.500. Você ganha 2 mil. Tente viver com 1.500. E o restante? Invista, multiplique. Use para conquistar tempo, liberdade e segurança. Antes de comprar qualquer coisa, pergunte: eu realmente preciso disso? Vai melhorar minha vida ou só me dar uma dose rápida de prazer? Isso está alinhado com quem eu quero me tornar? Essa reflexão simples vai te economizar milhares de reais ao longo da vida. Francisco falava da caridade como expressão de amor. E a generosidade é um dos maiores segredos da abundância.
Doe, ajude, contribua, mesmo que seja pouco. Quando você compartilha, você entra no fluxo da abundância verdadeira, aquela que não acaba quando o saldo bancário oscila. Um hábito poderoso. Reserve um dia por mês para não gastar nada, nenhum real, nenhum clique, nenhuma tentação. Nesse dia, você vai perceber como o consumo está mais presente na sua rotina do que você imagina. E vai reconectar com o que realmente importa. Orçamento não é castigo, é liberdade. Mas ao invés de fazer uma planilha fria, crie um orçamento com alma, separe valores para aquilo que te dá sentido, inclua espaço para generosidade, descanso, saúde, estudo. Corte o que não te leva para onde você quer ir. Francisco dizia não todos os dias. Para o luxo, para os excessos, para o ego. Você também pode e deve fazer isso. Dizer não para um convite caro que não cabe no seu momento, para um gasto por pressão social, para um parcelamento que vai te prender. E ao fazer isso, sinta orgulho. Você não está se privando, está se libertando. Essas ações práticas são simples, mas poderosas. Quando colocadas em prática, com constância, elas transformam a sua vida financeira. Mais do que números, elas te ajudam a construir uma existência com mais paz, mais coerência, mais liberdade. E no próximo bloco, vamos fechar essa jornada com uma grande reflexão. Como viver um legado como o do Papa Francisco, mesmo em um mundo que grita o contrário? Como construir riqueza sem perder a alma? Não perca! O mundo se despede de um líder, mas o que ele deixou não cabe em discursos, não cabe em homenagens. O verdadeiro legado de Francisco está no impacto invisível, na mente de quem repensou suas prioridades, no coração de quem aprendeu que servir é mais nobre do que conquistar, na vida de quem entendeu que dinheiro é só uma parte da jornada, não o destino. Vivemos num mundo barulhento, onde o sucesso é medido por seguidores, cifras, luxos. Mas talvez, só talvez, o verdadeiro sucesso seja outro. Talvez seja ter paz para dormir e propósito para acordar. Talvez seja viver de um jeito que, quando você se for, não deixará apenas fotos, mas sim marcas profundas nas pessoas que cruzaram o seu caminho. Francisco não era o mais eloquente, nem o mais carismático, mas era coerente com os valores que defendia. E isso, hoje, é revolução. Você pode fazer o mesmo, pode escolher viver com leveza, com propósito, com consciência. Pode usar seu dinheiro como ferramenta de liberdade e não como corrente. Pode viver com menos para experimentar mais. Quando falamos de mentalidade financeira aqui no canal, não falamos apenas de orçamento, investimentos e dívidas. Falamos de vida, de como você escolhe seus caminhos, de como você reage às tentações do consumo, de como você constrói sua própria independência, não só financeira, mas emocional e espiritual também. Afinal, como dizia Francisco, não levamos nada deste mundo, a não ser o amor que damos e o bem que fazemos. O verdadeiro milionário não é aquele que tem mais, é aquele que precisa de menos, que domina os próprios impulsos, que é livre, que não precisa provar nada para ninguém. E sim, isso exige coragem. Coragem para dizer não quando o mundo diz sim. Coragem para viver abaixo da renda, quando os amigos vivem acima da dívida. Coragem para pensar no longo prazo, quando todo mundo quer tudo agora. Você não precisa ser papa, não precisa liderar bilhões, mas pode e deve liderar a si mesmo. Pode influenciar sua casa, seu círculo, sua comunidade, pode fazer com que sua vida seja um reflexo daquilo que você acredita. E isso, meu amigo, minha amiga, vale mais que qualquer fortuna. Hoje, o mundo chora a perda de um homem simples, mas celebra o legado de um gigante.
Que você possa, a partir de agora, viver como ele viveu, com leveza, com coragem, com propósito, com liberdade, não pela religião, não pela fama, mas por você mesmo, pela vida que você quer construir, pelo mundo que você quer deixar. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém. Se fez sentido para sua mente, se inscreva no canal. E se acendeu algo em sua alma, não deixe apagar. A mudança começa com uma escolha, e você pode escolher agora. A maior riqueza é viver de forma que a sua consciência tenha orgulho de você. Canal Voa Mais Alto. Mentalidade financeira. Inscreva-se, compartilhe, viva com propósito.